Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero tratar com você sobre um assunto soleníssimo, extremamente grave e muito urgente. E esta mensagem está endereçada à Igreja Evangélica Brasileira. E eu quero conversar com você sobre morte na panela. Vamos tratar deste assunto à luz de 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Era um tempo de fome em Israel. E Eliseu estava passando por Gilgal e havia fome naquela época, em toda a terra. E Eliseu disse para o seu moço colocar uma grande panela no fogo e preparar um cozinhado para os discípulos dos profetas. E o moço de Eliseu vai ao campo, encontra uma trepadeira silvestre e traz colossíntidas, pica-as e coloca na panela. Quando está servindo este guisado aos filhos dos profetas, aos discípulos dos profetas, houve um grito: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer aquela refeição. Esse texto nos remete a um gravíssimo problema existente na igreja evangélica nos nossos dias. O veneno mata mais do que a fome. Não há nada mais perigoso para a igreja do que existir morte no cardápio, veneno na refeição. Há muitas doutrinas hoje engendradas no laboratório do engano, doutrinas falsas, torcidas, que levam as pessoas à morte espiritual. E nós precisamos identificar quais são esses venenos que estão provocando morte na panela. Hoje, há muitas igrejas que já abandonaram a sã doutrina, o verdadeiro trigo da verdade. Igrejas que se capitularam ao liberalismo teológico. Seminários que outrora foram verdadeiros celeiros de missionários, teólogos, mestres, pastores, hoje estão prestando um desserviço ao reino de Deus, disseminando este veneno mortífero do liberalismo, negando a inerrância das Escrituras, induzindo o povo à incredulidade e à devassidão moral. Há outras igrejas que se renderam a um misticismo sincrético, semipagão, e estão induzindo as pessoas a práticas místicas, prendendo-as com o cipoal da mentira, a heresias gravíssimas, tiradas do paganismo. E as pessoas entram para a igreja, mas não são livres, não recebem o alimento verdadeiro, estão comendo veneno e estão partindo para uma vida de escravidão e de morte. O veneno pode ser identificado da seguinte maneira: muitas pessoas acham que a sinceridade religiosa é suficiente, ou a boa intenção de quem ensina é suficiente. Mas o veneno pode ser detectado quando você acrescenta algo forâneo, estranho às Escrituras, em parte do ensino das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia ensina sobre batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas algumas pessoas acrescentam algo mais, dizendo o seguinte: que antes de chegar numa cidade e evangelizar uma cidade, você precisa identificar quais são os espíritos territoriais ali, prendê-los e amarrá-los para então evangelizar. Isso a Bíblia não ensina. Outras pessoas atribuem qualquer problema da vida aos demônios. Há outros que ensinam que toda doença tem procedência maligna. Então,
Se Jesus veio desfazer as obras do diabo, claro que nós não podemos, como crentes habitados pelo Espírito, ficarmos doentes. E então, nós temos que determinar a cura. Não podemos mais orar se for da tua vontade. Isso é um desvio, isso é uma distorção do ensino bíblico. Não obstante, os demônios podem ter participação em determinadas doenças, nem toda doença tem procedência maligna. E nem sempre é da vontade de Deus curar. Às vezes é propósito de Deus, através da enfermidade, produzir uma obra gloriosa na vida de uma pessoa. Por exemplo, a Bíblia ensina sobre contribuição cristã. A Bíblia ensina sobre a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Mas hoje muitas igrejas distorcem estas questões e fazem da igreja uma empresa particular. Transformam o culto numa forma sutil de arrancar dinheiro das pessoas. E multiplicam igrejas não com o propósito de levar o evangelho, de anunciar a graça, mas apenas de obter lucros. Transformam o púlpito num balcão, transformam o evangelho num produto, transformam a igreja numa empresa, transformam o templo numa praça de negócios, e o objetivo final é o lucro, morte na panela. É importante dizer que as pessoas que se alimentam de alimento contaminado, elas se enfraquecem, elas adoecem, elas morrem. Nós precisamos identificar em tempo oportuno a morte na panela. Hoje algumas pessoas dizem, você não pode denunciar essas coisas, você não pode combater essas coisas. Aliás, toda religião é boa, toda religião conduz a Deus, o que importa é ser sincero, o que importa é estar numa igreja, o que importa é professar uma fé. Isso não é verdade. Deus não está interessado apenas em seguidores, fãs, em multidões que se aglomeram em lugares sagrados. Deus tem compromisso com a verdade. O Evangelho é a verdade. Deus quer discípulos. Deus quer gente que o conheça e que siga com fidelidade a sua palavra. Portanto, se nós não denunciarmos o erro, se nós não denunciarmos os falsos profetas, com as suas terríveis e perniciosas heresias, nós estamos contribuindo para que as pessoas se alimentem com veneno, e o veneno mata mais do que a fome. Qual é a saída para este problema da morte na panela? Diz o texto que Eliseu, imediatamente, quando recebe o recado de que havia morte na panela, ele pede o trigo e acrescenta a farinha, o trigo naquela panela, e o veneno retirado da panela, e aquele alimento se torna nutritivo e saudável para as pessoas. Como é que você combate a heresia na igreja? Como é que você combate essa avalanche de liberalismo, de sincretismo religioso, de teologia da prosperidade, de milagres muitas vezes propagandeados e proclamados inexistentes? Como é que você resolve esse problema? É fazendo do púlpito uma bandeira de levar o evangelho da graça. É transformando o púlpito numa agência do reino para a proclamação genuína e verdadeira do evangelho. A igreja brasileira precisa voltar-se às Escrituras. Precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar à doutrina dos apóstolos. Precisamos pregar com fidelidade, com zelo e no poder do Espírito Santo a palavra de Deus, só a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus abençoa aqueles que nos assistem e aplica esta palavra ao coração de todos aqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus.